Maria toda pura, toda imaculada, sempre virgem, que esses protestantes não entendem. Aqui, a protestante tenta argumentar, debate com o católico, mas falha feio. Aqui o diácono João Vitor vai dar uma resposta, como sempre que eu falo nos meus vídeos aí, né? Sobre a virgindade perpétua de Maria. Olha só. O pecado é um privilégio singular de Cristo, certo? Que Maria herdou o pecado original. Então me desculpe, diácono, você não fez nada a não ser enxugar gelo. Diácono João Vitor Maria na Apela do Ex-Cátedra 3, 2, 1. Renovamos os decretos de Sisto IX, promulgados em favor da sentença, que afirma que a alma da bem-aventurada Virgem Maria, na sua criação e na sua infusão no corpo, foi dotada do dom do Espírito Santo e preservada do pecado original. Como você vai fazer agora, senhor Tiago Dutra? Sisto IX está contra você, Alexandre VII está contra você, e o próprio São Bernardo de Claraval apregou algo diferente do que você prega. Diante da refutação que foi feita ao senhor Tiago Dutra, nesse vídeo aqui, o termo enxugar gelo foi atualizado. E Tiago Dutra, tendo que recorrer a uma nova falácia, visto que esta última foi refutada, em 3, 2, 1. Olha só. É simples, pô. Olha só. À luz da escritura. Por que esses caras eles pensam que está certo, que está refutando os dogmas, que está refutando a Igreja Católica? A Igreja Católica é uma coisa, ela é irrefutável. Que a sua doutrina não é a doutrina fundamento de homens. Se você prestar atenção em João 7, do 14 ao 17, que fala, minha doutrina é minha. Mas aquele que me enviou do próprio Deus, que deu a revelação, Mateus 16, 18. É Simão Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso. E Atos Apóstolos 14 está orando quem ali? Quando a igreja se torna pública? Até o Tocos. Olha só, segundo Tessalonicenses, uma coisa muito interessante para a gente entender o que? A luz da Sagrada Escritura. 2, 9. A manifestação do ímpio será comparada graças ao poder de Satanás, de toda sorte, hipóteses, sinais, prodígios enganadores. Ele usará de toda sedução do mal, como aqueles que se perdem por não terem cultivado o amor da verdade. Verdade, ó. Cultivado, ó. Aqueles que se perdem por não terem cultivado. Olha só, quem está dizendo isso aqui é a palavra. Ó. Cultivado o amor à verdade, que os teria podido salvar. Por isso Deus lhe enviará um poder que eles vão enganar e os introduzirão a acreditar no erro. Ah, mas eu estou refutando o dogma da Imaculada, Maria pecadora. Para eles, na cabeça deles, está refutando. Mas isso aqui é uma profecia que está na Escritura. Porque eles negaram, desprezaram a verdade. Olha só que interessante. É simples entender isso. Olha só, segundo Tessalonicenses 2, 10, ó. Eles usará de todas as seduções, olha só, toda a malícia, de todo o argumento, amputando, dissipando, etc, etc. Do mal, como aqueles que se perdem, ó. Se perdem, ó. Por quê? Por que eles se perdem? Porque desprezaram a coluna sustentáculo da verdade. Porque desprezaram aquela que deu a luz, a graça ao verbo. Todo mistério salvífico, meu irmão, meu querido, até a igreja é graça até o toque. Porque quem deu a luz, o Fiat, dando sim ali ao anjo, para a igreja, que isso é a cabeça da igreja. Olha só, até nisso aqui vem o termo cooperadora. Na redenção, Lucas 2,35, com a espada transpassando a tua alma. Lucas 1,28, ali vemos ali ave, o chariptomene, né? Toda pura, toda imaculada. Ave cheia, é cheia de graça. Porque ela é cheia. Porque não houve corrupção. O próprio anjo que assiste Deus, Lucas 1,19, deixa bem claro. Bendito é o fruto do teu ventre. Então a árvore é bendita. Aquela que concebeu, gerou o verbo que é santa. Então, o Diácono Vitor aqui já está dando a resposta. Aqui São Bernardo de Carnaval, 1, 2, 3, refuta a falácia desse doutor. Olha só, claro que eu não vou pegar o vídeo todo, é só um argumentinho aqui, um peritismo de fim de ano, né? Você sabe de algum concurso para quem tem mais? Você disse que ele submetia a obra dele.
Vamos comentar aqui essa primeira parte. Vamos comentar em duas partes esse vídeo. Ainda tem 22 segundos aqui da fala dele, eu já volto com ele, tá? Primeira coisa, no vídeo... Aí eu postei um pastor que deve ser seguidor do Thiago Dutra, disse que o Thiago Dutra refutou de tal maneira melanculosa o Diácono João Vitor, um vídeo que eu pus aí. Com isso aqui, cara, olha só a diferença da visão da igreja, cara. Anterior, nós mostramos a gafe do Thiago Dutra, porque ele afirmou que eu tinha citado um teólogo que eu nem citei, Ludwig Ott. Agora nós vamos entrar aqui na questão de Ludwig Ott, que você disse que ele submetia a obra dele, né, ao magistério. Olha que gafe o Thiago dá. Em momento nenhum eu citei esse teólogo. Meu Deus do céu. Eu desafio o Thiago, pega o nosso vídeo, ele tá aí na íntegra, 32 minutos, conforme o original que eu postei, me mostra onde eu citei. Então aqui nesse momento, São Bernardo de Claraval, sobre a questão da Imaculada Conceição, ele vai deixar bem claro o porquê. Olha, eu não acredito, eu acho que é uma doutrina exagerada, como ele mesmo disse, mas eu estou decidido a mudar de ideia caso a Santa Sé de Roma pense diferente de mim, disse Olha só. o maior mariano do século XII, que o Thiago Dutra acha que tinha pensamentos protestantes. Olha o pensamento católico, ele era católico, ele estava disposto a colocar o crivo de tudo que ele ensinou na análise da igreja. E se a igreja decidisse que o que ele tinha ensinado era errado, e assim o fez, por quê? Porque a igreja definiu o dogma da Imaculada Conceição, contrariando o pensamento de São Bernardo de Claraval. Ele disse o quê? Fiquem com a igreja. Porque ele viu lá na minha tela o nome Ludwig. Olha só. O pensamento coloca autores que o diácono não citou. Por quê? Para manobrar, para manipular, para tentar colocar que o diácono João Vitor está mentindo. Olha só, olha o pensamento do São Bernardo de Claraval. Estou disposto a mudar o meu pensamento. Fique com a sede, fique com a sé, fique com a igreja. Por quê? Porque eles são temente a somente a Escritura. Só a Escritura. Por quê? Ó, olha só. Por que São Bernardo de Claraval fala isso? Ó, 1 Timóteo 3,15. Obrigado aí. Que vídeo maravilhoso, cara. Refutando esse herege. Certo? Só. 1 Timóteo 3,15, ó. Todavia, eu tardar, quero que saiba como deve portar na casa de Deus, que a igreja, Deus, ó, que é a igreja do Deus vivo. Porque a igreja é o corpo místico de Cristo. Olha só, não tem como você ter amor por essa igreja, dar a vida por essa igreja, porque a igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja é a esposa de Cristo. Olha só, Deus vivo, coluna sustentáculo da verdade. Então, não seria muito errante, muito da parte de São Bernardo de Claraval e contra a igreja. Porque ele não é protestante, porque ele está sobre o pastoreio, que é a sede, que é a coluna, que é o baluarte da verdade. Que tem a chave de ligar e desligar. Olha só, tem vários vídeos deles aí que eu coloquei dele, falando de São Bernardo de Claraval, São Jerônimo, que negou a virgindade perpétua de Maria. Mesma coisa, cara. São Jerônimo, com o passar do tempo, no final de sua vida, ele declara, é toda pura, toda imaculada, toda santa, sem mancha, sem corrupção. Por quê? Os autores patrísticos, os bispos, os diáconos, o clero apostólico, não vai contra o pastoreio. Simples entender isso. Porque quem tem a chave de ligar e desligar é o pastoreio, o universal, o pontífice. São Bernardo de Claraval deixa bem claro. De novo afirmando, é um fanfarrão. Essa tese de que ele cita aí esse termo metralhadora é refutado, cara. Todos os pais que ele cita, se você for pegar realmente, estudar documentos, testemunhas vivas das bulas papais, dos escritos, você vai ver que ele é um mentiroso, é um picareta, pô. Querendo empurrar quem não lê Bíblia, quem não conhece a tradição. Como diz o nosso saudoso Paulo Leitão, cara, a igreja, ó, a tradição, o magistério da tradição escrita é unânime. É unidade absoluta, cara.
É irrefutável. Tradição, magistério e escritura. Corre junto a mesma linha de raciocínio, cara. Como vou provar se Maria é toda pura, toda santa? A tradição. Como vou provar que a Maria é toda pura, toda santa? Vou estudar os pais da igreja, que é o magistério. Como vou entender que Maria é toda pura, toda imaculada? Os dogmas vêm da escritura. Mesmo alicerce, o mesmo patamar. Inegável, irrevogável. Eu quero que você refuta os pais da igreja no catecismo, nas bulas papais, no documento vaticano. Não enciclopédia. Enciclopédia é para estudo, cara. Enciclopédia, tem enciclopédia de livro, enciclopédia biblisca, enciclopédia mapa geográfico. Ele está usando os antigos. Pensamento particulares, que não é magistério. Magistério é bulas papais. Documentos, siglas que vêm da sede, pelos cursilhos. E aí, piriri, parará, blá, blá, blá. É tudo blá, blá, blá. Simples entender isso. Pra você ver, ó. A falácia, a desonestidade desses doutores. E não se atentou que nós estávamos falando de São Bernardo de Claraval. E agora ele tenta consertar, trazendo novamente São Bernardo de Claraval para o debate. Seria também polido, Tiago Dutra, você reconhecer então que você cometeu uma gafe tremenda. Porque quando eu fiz a citação de que havia alguém disposto a mudar o seu pensamento caso a Santa Sé de Roma definisse diferente daquilo que tinha ensinado, eu estava falando de São Bernardo de Claraval. Então você podia ter começado esse vídeo reconhecendo o seu grotesco erro, né? E volto a dizer, gente, o debate com o Tiago Dutra aqui é no campo das ideias, tá? Você vê. É simples de entender, pô. Você acha que ele vai assumir que ele errou? Não, ele é protestante, pô. Mais pra frente eu vou reagir esse vídeo aqui pra gente entender o que, ó. Lucas 1. Olha só, Lucas 1, 28, ó. Lucas 1, 19, o anjo respondeu: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Eu fui enviado para ter falado e ter trazido essa feliz, ó. Assiste, ó, presta atenção no termo, assiste dia de Deus. Então, está na presença de Deus, certo? Olha a saudação que ele proclama a toda pura Virgem Maria. Olha só, ao termo que ele se apresenta, o anjo que assiste Deus, o anjo que está na presença de Deus. Quem tem mais verdade? Nós, comedor de farinha, ou o anjo? Se o anjo saudou ela como rainha, por que o anjo saudou ela como rainha? Porque era mãe dos reis, do Senhor, do Senhor. Apocalipse 12, ali vemos ali a prefiguração. Ela já lá com 12 uma coroa com 12 estrelas. Simples. E revestida de glória. Caso dos méritos de seu filho. Ó, entrando o anjo, Lucas 1, 28, entrando o anjo, ó, disse-lhe: ave cheia de graça, o Senhor contigo. Se ela fosse pecadora como Eva foi, jamais o anjo tinha dado essa saudação a ela, ave cheia de graça. Não, ia ser outra saudação, qualquer, como entrando o anjo ia falar, entrando o anjo disse-lhe, como por exemplo, não tem nenhum termo, cara, para mim citar. Por exemplo, se ela é pecadora e o anjo ia entrar ali, Maria, não ia citar o termo ave cheia de graça. Por que o anjo citou ela? Porque ave cheia de graça, porque ela está cheia de graça. Ela é a mãe da graça. Porque ela não foi preservada do pecado original. Por antecipação. Por causa daquele que vai preencher o seu ventre com a graça. Porque Deus, ele é o princípio, meio e fim. Para Deus não tem tempo. Para Deus não tem circunstância. Para Deus não tem obstáculo. Para preservar a sua mãe. Para ele despousar ali através do Espírito Santo e o verbo se fazer carne. E outra coisa interessante, se ela fosse pecadora, como o Espírito Santo
E a sombra do Altíssimo assombrou com a marca da aliança e assombrar a sua vida também no Novo Testamento? Como as trevas vai ter comunhão com a luz, como diz João, 1 João 5 ao 7? Como uma ave má vai dar o bom fruto? Ou como Jó 14,4, o puro pode gerar, o impuro pode gerar o puro? Como os protestantes tentam refutar isso aí. Mas Jó não tinha o sentido de falar isso, mas o Velho Testamento prefigura o quê? O Novo. Certo? Para a gente entender. Olha só. O termo que o anjo usa. Aqui já é base dos dogmas. A Virgem da Perpétua de Maria. A Checalitomene. Checalitomene. Muitos vão dizer que não. Muitos vão dizer, irmão, é pro grego. Tradução pro grego. Certo? Outra coisa interessante, vou dar uma pausa aqui. Voltando aqui. Lucas 1, 42, ó. Santa Isabel ouve a voz de Maria, certo? A saudação dela. Olha só, ela fica cheia de quem? Do Espírito Santo. E ela proclama o quê? Ela declara o quê? Sendo usado pelo Espírito Santo. Ora, Lucas 1,41. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, aqueles que mencionam que Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E clamou em alta voz: Bendita é tu entre as mulheres. Ó. Por que ela é bendita entre as mulheres? Porque ela é a única entre as mulheres que foi preservada do pecado original. Por que ela é bendita? Porque o bendito, o santo do santo, está no seu ventre. O rei dos reis. Por isso que o anjo cita ela como ave, saudação de uma rainha. Certo? Como vai dizer Salmo 44, 9, etc. A donzela proclama, etc. Mas é tema para outro estudo. De onde me vem esta honra de vir a mãe do meu Senhor? E clamou em alta voz: Bendita tu és entre as mulheres, bendita é o fruto. Oh, peraí. O fruto é bendito. O fruto é imaculado. O fruto é o verbo. Então, o que concebeu, o que gerou esse fruto é estragado? A árvore é estragada? Corrompida vai gerar um fruto perfeito? Santo? Por isso que São Bernardo e Carnaval fica com a visão da igreja. Porque a igreja ela é coluna que sustenta a verdade. Se você for interpretar a Bíblia assim, a visão da igreja, vai ter mais de 60 mil denominações pelo mundo afora. Se você tiver a visão da igreja, a interpretação da igreja, você não vai errar. Cara. Porque os dogmas estão alicerçados na sola escritura, na tradição do magistério. Simples. Esse debate aí do Tiago Dutra e o Jackson Vitor, o Tiago Dutra, para ele venceu o debate. Olha só a simplicidade do Diácono. Cara, nosso foco aqui não é provar para o protestante que a gente está errado, tá certo? Não, o foco é anunciar a verdade. Pô. É anunciar que a igreja anunciou. Doa quem doer. Como diz João Batista, raça de víboras. As raças de víboras vão questionar, vão ficar xarope, vão ficar loucos, vão fazer de tudo. Como o rei Herodes ali mandou prender João Batista, porque João Batista falava a verdade. Pô. Simples. É a raça de víbora. A raça de víbora é o oposto, é o contrário. E são inteligentíssimos, hein? Certo? Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Um feliz ano novo aí para você. Que a Theotokos possa te proteger a sua família para a honra e glória do Senhor. Que esse ano que está vendo que seja mais profético, cheio da presença da Virgem Maria sobre a sua casa, sobre a sua família. Porque ela te conduz ao verdadeiro santo do santo, rei dos reis, senhor dos senhores. Salve Maria.